Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do podcast Rainhas da Bola. Eu sou Tereza Crescencio e hoje eu tenho aqui comigo minhas companheiras. E aí, pessoal, Andresa falando, tudo bom com vocês? Fala, galera, eu sou a Erika Viana. Boa noite, mais um episódio. Oi, gente, eu sou a Dília Cavalheiro, tô aqui de novo e hoje não é para falar mal do Vitória. Então, meninas, no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouco polêmico, mas ao mesmo tempo é um assunto importante de se debater, que é a volta do Brasileirão A1, ou seja, o Brasileirão Feminino, para quem não sabe. E eu gostaria muito de começar pedindo a opinião de vocês, né? O que vocês acham, assim, dessa volta? Vocês acham que está na hora, que é o correto as meninas voltarem, né? Depois de tanto tempo afastadas, né? Do campo, do futebol. O que vocês acham nesse quesito? A CBF está correta em pedir a volta do Brasileirão? A CBF não tem como falar que a CBF está correta. Tá. Eu acho que não tem nem nexo, não tem nem explicação de por que escolheram a data que escolheram, né? E não tem canto nenhum falando por que escolheram a data que escolheram, né? Então, é perigoso, né? Não é um momento que a curva baixou ou que já está seguro para a volta dos esportes em geral, né? E fora que tem muito clube que não tem estrutura, né? Vai ter clube que, por exemplo, os clubes, né, que estão lá nas primeiras posições, clubes da A1, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, talvez Ferroviária, né? Alguns clubes vão conseguir até ter, né, o apoio e fazer a testagem nas atletas, mas tem clube que não tem condições, né, de dar essa mesma estrutura. No caso até, por exemplo, do Iranduba, que está com uma vaquinha online aí para poder manter o clube, né? Imagina, né, além de manter, né, o clube normalmente, né, para jogos normais, além disso de ter toda a estrutura de saúde, né, para retornar esses jogos. Eu concordo com a Erika, realmente não é um momento ainda de ter essa reabertura para os jogos. De qualquer forma, não é seguro. Também é um tempo muito pouco para os times treinarem, voltar ativas, atletas voltarem ativas do jeito que estavam, né? Vai ser uma coisa muito puxada, porque, gente, quase 4 meses todo mundo parado. Óbvio que teve times que teve seus treinamentos contínuos de alguma forma, mas outros, né, não teve essa estrutura nem lugares para poder treinar. Então, vai ser uma coisa que não tem um cabimento assim balanceável. Vai ser nítido também assim a classificação. Vamos ver aqueles que não tiveram oportunidade de ter um treinamento mais adequado, perder. Não vai ser justo, pelo menos para mim não vai ser justo e não é a hora de retornar esse campeonato. Precisaria também de uma estrutura bem melhor para os times pequenos que, infelizmente, não tiveram nem dinheiro, né, de continuar se mantendo durante essa pandemia. Eu compartilho muito do pensamento de vocês duas, porque, na verdade, eu acho que muitos atletas vão acabar quebrando com a volta, já que estão há muito tempo sem treinar e talvez o departamento médico não esteja preparado para receber tanta gente nesse estado. E eu acho que vai dar bem ruim, na verdade, que vai ter, como você disse, uma desigualdade na tabela, que a gente vai ver times como São Paulo, Palmeiras, Corinthians e a própria Ferroviária lá em cima, e embaixo só Deus sabe com você, né? Porque com atleta quebrada não dá para jogar, não tem como ter um rendimento bom. Fico, assim, admirada, né, que com essa volta também dá muito a sensação de que as coisas estão muito normais, e não tá, porque um exemplo é o masculino, que principalmente o Carioca, né, o Campeonato Carioca, que pressionaram tanto para voltar, voltou, testaram em massa os jogadores, e, por exemplo, o Flamengo, que era o que mais ficava em cima, tem um jogador que deu positivo, e eles não revelam o nome do jogador, e possivelmente esse jogador entrou em campo e teve contato com outros. Então, assim,
Eu acho que no caso das meninas, eu acho que consegue ser ainda um pouco pior. Como vocês mesmos falaram, em questão de estrutura, em condicionamento físico, a questão financeira. O caso do Iranduba é um dos, né? Sem contar que eu estava lendo uma matéria que depois, né, que foi anunciado o retorno da CBF, anunciou, e o Iranduba, por um lado, falou que não concordava, que achava que poderia esperar mais, apesar da ajuda da CBF, né, dos 120 mil, o clube estava muito ruim, como a Erika disse, né, estão até fazendo vaquinha. E, em outro lado, o Palmeiras falou que as meninas estão mais que preparadas para voltar. Então, é uma discrepância, né, que tem muito nítida, só nesse possível retorno, porque daqui para agosto muita coisa pode mudar, né? Então, assim, a minha opinião também é que eu não concordo com essa volta. E fora o caso de estrutura dentro do próprio clube, para manter essa segurança. Porque, por exemplo, né, o tempo do vírus, ele pode ser assintomático, ainda mais como o governo, né, o presidente falou do histórico de atleta, né? Elas podem contrair de forma assintomática. E, por exemplo, no dia ela está bem ou jogar contra ela, alguém até que esteja envolvido no jogo, mas não diretamente como jogadora, né, ter o vírus em um dia de jogo e de forma sintomática ela poder, né, poder não, ela ter esse contágio e depois ela não vai ter a mesma condição, né, de cuidados, né, por exemplo, né, igual o Palmeiras falou que está absolutamente preparado, elas estão perfeitas para poder jogar e, sei lá, vai que pega qualquer pessoa que estiver envolvida, imprensa, dirigente, comissão, atleta, alguém passa o vírus para alguém que for jogar contra uma atleta do Vitória, sei lá, por exemplo. Ela não vai ter a mesma base de amparo que a atleta lá do Palmeiras vai ter, né, do plano de saúde, de hospitais, né, ela vai ter muitas atletas vão entrar naquela fila infindável de depender do SUS, porque o seu clube não vai ter a mesma condição, né, de saúde que o clube X, o clube Y pode não ter, né. Até para ela, para a família dela, todos os outros envolvidos, né, nesses jogos. Sim, na real eu sinto que essa volta é muito mais por tédio de ai, cansei de quarentena, vamos voltar às coisas, e vai ficar tudo normal, vamos fingir que tá tudo bem e vai seguindo a vida. Mas na real, eu acho que essa situação pode se agravar muito, porque assim, a gente consegue ver pelo elenco masculino que eu não sei nem quantos jogadores do elenco do Corinthians tiveram caso confirmado, né? Mas eu fiquei sabendo que foram bastantes atletas. Muitos atletas. Só que eu fico preocupada, na real, porque o futebol feminino já é muito sensível em questão de estrutura e eu temo que possa piorar com essa situação toda e talvez seja o momento da CBF injetar mais dinheiro nos clubes, além daquele auxílio que eles disponibilizaram por causa do corona. Talvez seja o momento de colocar dinheiro nos clubes e manter futuramente e deixar o futebol feminino evoluir cada vez mais, né? Em outros países, inclusive, né, agora com essa parada da pandemia, porque teve muito país, assim, que a situação foi muito mais leve do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Então, eu vi que tem alguns lugares que depois dessa pandemia eles vão começar a investir mais no time feminino. E, então, de certa forma, em alguns lugares isso vai ser um pouco melhor, né? Só que aqui no Brasil já não é tão bom. E pelo jeito a tendência para as meninas é piorar. E eu fico muito preocupada nessa questão da saúde, porque, como já foi dito antes, jogador quebrado não joga, jogadora doente não joga. Então fica com essa ânsia, vamos voltar, tem que fazer isso, e tipo,
envolve muita gente, não são só as que estão em campo, envolve comissão técnica, envolve equipe médica. E futebol, por mais que falem que não, é esporte de contato. Quando uma pessoa faz um gol, ela quer ir abraçar os companheiros de equipe, ela quer ir comemorar com a torcida. É um caso também que está acontecendo, é que parece que nos próximos jogos no Rio de Janeiro vai ter metade de torcedores, entendeu? E assim, é uma coisa surreal. Para mim, eles estão querendo passar uma sensação de que tudo está correto, e não está. A gente tem mais de 65 mil mortos, mais de 1 milhão de infectados, entendeu? E como a Érica disse, a atleta ela pode muito bem estar assintomática, uma pessoa assintomática não tem como saber mesmo, porque não tem febre, não tem nada, como o próprio nome diz, e vai ter contato com outras pessoas que possivelmente poderão ficar piores. Então, eu acho assim, é um caso muito complicado. Eu também não entendo o porquê dessa data, eu não entendo o porquê tão rápido. Eu acho que as meninas não têm treinamento para isso, não têm suporte. E vai começar uma coisa assim, meio que vai se tornar cansativa, né? Porque não vai ter competitividade. O time grande sobrevive, e o menor que se dane. Basicamente vai ser isso para mim a volta. Eu fico revoltada Corta aí, que Lívia. comparam muito a situação brasileira com a da Alemanha, por exemplo, que lá a temporada já acabou, deu tudo certo. Só que no panorama de saúde, lá foi extremamente diferente daqui. Não tiveram tantos casos, eles se isolaram e aceitaram os termos que estavam sendo colocados de protocolo sanitário, de distanciamento, e então não tem cabimento, pelo menos para mim, você comparar lá na Alemanha deu tudo certo, vamos fazer o mesmo no Brasil, mas gente, é uma situação completamente diferente, não bate. É irresponsável você pensar que o, o, o esquema do Brasil está pelo menos próximo de lá. E sem contar, só um comentáriozinho rápido antes de você, Érica, só para eu não perder o fio da meada. É que, assim, o Brasil, em questão de população e até em questão territorial, tem estados que são do tamanho de países. Então, como é que a gente vai poder comparar o Brasil com alguns outros países, sendo que aqui tem muito mais pessoas, aqui o nível de saúde é totalmente diferente de lá, o nível das pessoas aceitarem que existe um vírus que está por aí, que pode fazer mal. E então, assim, não tem como comparar. E também outra coisa, eu acho que quem deveria estar dando, sabe, o exemplo de que não se deve fazer isso, parece que são as pessoas que mais estão apoiando. E para mim o fato da CBF retornar igual mesmo o Paulistão vai retornar antes do Brasileirão masculino. Então, assim, o fato dessas pessoas estarem começando a esquematizar essa volta me assusta, não me surpreende, porém me assusta pelo tanto de coisa que está acontecendo. E até pelo que tu mencionou, que da ânsia, né, e do que comparam muito com a Alemanha, eu acho que esse retorno usaram muito como base, né, não só no futebol feminino, mas no em geral, a Europa, né, o retorno dos campeonatos de esportes, né, lá da Europa para poder começar e essa ânsia, né, de querer voltar porque quer, que precisa, né, é importante, tem que movimentar a economia e tal, já fomos tempo parado, né, que fizeram, né, desses motivos para retornar o masculino e se retornou o masculino, vamos retornar o feminino também, né, tanto que a data, né, já colocaram, né, pro final de agosto, né, o primeiro jogo, o primeiro dia de retorno vai ser aí para 26 de agosto para finalizar a quinta rodada, né, que faltou 3 jogos para acabar, e aí depois vem, né, a próxima rodada está prevista para 29 de agosto. Uma coisa boa é que não dataram, por exemplo, o retorno do A2, que ele está previsto lá para o final de setembro, né, mas já tem um tempo maior, né, que é o que poderia ter nesse do A1, né, e tem até outras preocupações que poderiam, né, ter mais cuidado, como, por exemplo,
a coordenação do futebol feminino na CBF, que está aí há mais de um mês que o Marco Aurélio saiu e até agora a gente não tem um nome, né, para assumir esse cargo e ter a competência, né, de cuidar da modalidade, né, e ter a atenção necessária, né? Um setor que tá sem um nome lá, né, para cuidar e tem gente preferindo cuidar de outras coisas do que, né, pensar, o tanto que o pessoal comenta, né, de cadê a Pellegrino na CBF, né, e continua esse vazio, né, continua sem resposta, né, enquanto a gente tá aqui discutindo retorno de futebol, poderia estar já discutindo outras coisas, inclusive, né, se já tivesse uma pessoa no comando aí da modalidade na CBF. E na real, Érica, eu acho que não é irresponsabilidade só por parte da CBF, mas também de alguns clubes. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo pressionou o governador do Rio de Janeiro, lá o prefeito, até não aguentar mais para voltar ao futebol, para não sei o quê, para voltar ao campeonato. Mas, gente, gente, pelo amor de Foram Deus, cadê falar o até senso? com o Só pensa presidente, no né? dinheiro. Então, não Que é no só parte feminino, da CBF, mas muito parte dos clubes também. no feminino teve muito dessa pressão dos clubes para retornar, né? Isso bateu mais, né? Tanto que tem uma matéria que saiu recente, acho que no Globo Esporte, se não me engano, e teve clube que descobriu do retorno depois da nota da CBF, que não foi avisado, que não teve nota oficial para o clube. Por exemplo, chegou lá, o Irandu vai voltar em agosto, o São Paulo, o Santos, a gente vai voltar em agosto, tipo, leram lá a matéria e na mesma hora que a gente estava lendo a nota, o clube estava lendo a nota. É que na real. Tinha uma previsão até porque a Cris Gambaré, né, ela participou de uma live há uns dias atrás, que ela questiona, né, sobre esse retorno, como anda a conversa, né, da CBF com os clubes, e ela fala que eles andam, né, em constante comunicação, né, todos os clubes, né, entre si, e a direção lá da CBF, e ela falou, né, que eles tinham, né, uma possibilidade, né, essa previsão, né, de talvez voltar em agosto, mas ainda não tinha a data certa. E aí, dias depois, né, dessa live, que saiu essa nota, né, de uma data certa para a volta do A1. E é muito surreal, né? Porque, assim, se a gente, como telespectador, né, de futebol, como torcedor, se a gente recebe uma nota dessa e já meio que assusta, pelo menos me assustou, imagina os clubes, né, que estão assim pensando, pô, como é que a gente vai sobreviver? E aí do nada, volta dia 26, assim, não tem muito o que fazer, porque enquanto clubes grandes já estão pensando em testes em massa e tudo, os outros não vão estar, né? Não, eu acho que nem tem tempo para isso, a gente está no mês 7, e é o quê? Um pouquinho mais de um mês para essa volta tão repentina, assim, e ainda falam, né? O masculino vai voltar antes para saber se os protocolos de saúde vão dar certo no masculino e ver o feminino. Tá, já vimos que no masculino já não tá dando certo. Já tem jogador infectado, já tem gente de comissão técnica infectada. Então, assim, eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, desses clubes que insistem nessa volta, de torcedores que falam sobre a volta e acham muito comum, que acham comum querer ter a torcida nesse estágio, sabe, que a gente está vivendo da pandemia. Porque quando tinha 1, 2 mortes, vamos parar. Aí agora que tem mais de 60 mil, vamos continuar que vai dar certo. Então, assim, não sei, que Deus ilumine a mente dessas pessoas, porque não sei o que acontece. E na real, torcedor E o que perigo você. também de juntar Torcedor que gente vai pro para estádio. ir ver o jogo. Ei. Pera, Não, calma. sobre a torcida também, né? Porque não a torcida, igual no masculino tem muito mais, mas, por exemplo, o pessoal já não está cumprindo quarentena normalmente agora. Você olha para o lado, tá o barulho de um vizinho seu, de um bairro do lado, fazendo uma festa, churrasco.
Imagina quando voltar os jogos, né? Que o pessoal vai querer, vamos se juntar aqui. Não dá para ver no estádio? Vamos se juntar lá na casa do fulano para ver o jogo. Gente, isso virou rotina, as pessoas não ligam mais, já não estão nem aí. Virou, tipo, alguma coisa monótona, sempre tem mortes todos os dias, sabe? É uma falta de respeito com o ser humano e é uma falta de respeito com as jogadoras, entendeu? Porque a gente tá vendo que são vidas, não é qualquer coisa, são vidas que estão correndo riscos para dar entretenimento para a população. Isso é muito errado, as pessoas têm que ser mais humanizadas, têm que pensar mais no lado de saúde pública, gente, porque não é brincadeira. Quem tá passando, quem teve família que perdeu entes queridos, sabe que isso é péssimo. Se acontecer alguma coisa com alguma delas, ou então até mesmo com torcedores, a gente sabe qual vai ser a situação. A pessoa não vai ter ninguém do lado, não vai ser a mamãe e o papai que vai cuidar. Vai morrer sozinho, isolado, porque infelizmente é um vírus que está contaminando todo mundo. E ninguém É pensa muito dessa forma. triste. Quando a pandemia ainda estava assim, um pouquinho no começo, eu tive a chance de ver algumas coisas dentro, sabe, de hospital e tal, e é uma situação assim muito triste. Eu não desejaria assim para ninguém. Infelizmente, é uma coisa assim que está se tornando comum, né? Infelizmente. E eu gostaria, assim, de saber, assim, tá certo que a gente está criticando muito essa volta, mas, assim, na visão de vocês, qual seria o tempo certo para voltar? Como a gente deveria estar na situação da pandemia, em questões financeiras e clubes, em que situação a gente deveria estar para ter esse retorno do feminino mais tranquilo, assim, pelo menos que fosse uma coisa mais saudável para as meninas, para torcedores, todos envolvidos nos jogos, imprensa e tal. Eu acho que esse ano não, do jeito que anda, que não teve nem pico ainda, né? Que não, a gente nem sabe se isso é um pico, né? A gente está tendo um pico, né? Todo dia 1.000, 1.200, 1.100, 1.200, 1.100, né? Esse ano talvez não tenha nem condições, né? De ter esse futebol, porque o pico, o pessoal naturalizou a morte, né? De uma forma tão grande que tá 1.200 pessoas morrendo lá, vão voltar, mas mesmo se diminuir, não vai diminuir de um dia para o outro, não vai ser em um dia, uma semana, que do nada vai parar de morrer gente, não vai estar tudo normal na Terra e a gente pode voltar a viver normalmente. Né? É um negócio que leva tempo, né? A gente está desde março, né, em quarentena, março, abril, são 4 meses que a gente está para chegar que a gente está nessa situação. Para diminuir, não vai ser coisa de um mês, né? Pode ser de 2, 3, né? Porque não vai parar, né? E vamos voltar agora, né? Vai ter, né? Você tem de parar, né? Tem de diminuir e diminuindo até uma forma que seja realmente segura. E fora isso, de ter o tempo de preparação, porque parou na 5ª rodada, né? Então vai ser como se fosse uma pré-temporada tudo de novo. Vai ter de ter todo o treinamento de novo, igual teve o campeonato alemão. Primeiro dia de jogo teve inúmeras pessoas lesionadas, né? Então, você tem de ter a preparação de todo o treinamento de novo, cuidado, né? E conferência inclusive com o físico das atletas, né? A gente vê que elas não pararam de treinar, mas mesmo sem parar de treinar, é um risco muito grande, né? Você ficar 4 meses aí parado e do nada você tem de correr, né? Por exemplo, o jogo que parou na 5ª rodada, Corinthians e Ferroviária. Corinthians e Ferroviária foi decidido no ano passado três campeonatos, né? Paulista, Brasileiro e Libertadores. Então não é um jogo que, por exemplo, sei lá, um jogo que você não considera como um pico muito grande, né? Então é um jogo clássico, né? Para o feminino ele é um jogo clássico. Então o pique que a pessoa vai ter e a entrega vai ser gigantesca, né? Visto tantas decisões que fizeram no ano passado, esse ano vão fazer aí o Corinthians Ferroviária e elas vão ter uma entrega muito grande para buscar, né? Santos e Audax que vai ter
se não me engano, é Santos e Audax. O pique, né, a gente não desmerecendo a qualidade de uma jogadora, mas Santos é o líder da classificação. Imagina a entrega que a jogadora vai querer dar, né, do Audax para falar, eu vou disputar lá de igual para igual com o Santos e a gente quer buscar essa vitória. Né? Então, e elas têm a mesma estrutura de treinamento que o Santos. Então, imagina o tanto que elas vão correr lá quilômetros e quilômetros, né? Pode dar uma fadiga gigantesca nelas. Né? Eu acho que se tivessem feito como deveria ser feito, de todo mundo atender os protocolos de distanciamento, de ficar em casa e tal, há 2 meses atrás, talvez agora, nesse mês que a gente está em que? Julho, ia apto a voltar ao futebol, por exemplo. Mas já que todo mundo achou que era festa, agora vai ter que suportar e pelo menos até ano que vem, eu acho, se continuar desse jeito, tipo, da atitude da população mesmo, eu acho que não iria voltar esse ano, do jeito que tá. Mas, como não depende de mim, então vai lá, volta lá, infecta todo mundo pega corona e eu tô na minha casa quietinha com meu álcool, com a minha máscara, eu vou ficar quieta. Ai, se tivesse feito certo desde o começo, nada disso deveria estar acontecendo. Parece que assim, não estava levando muito a sério antes, agora tá muito menos levando a sério, né? Parece que tudo é uma Quando tinha, brincadeira. todo mundo achava, eu vou morrer. Agora que tem 65 mil mortos, 1 milhão de infectados, fala, não dá nada não acontece nada. E é uma coisa que assim, né, falam. que choca a gente por essas atitudes, porém, assim, não surpreende, né? Porque como a gente já vinha conversando antes de outros podcasts, a gente falava muito que achava que o feminino ia sofrer muito com essa volta de campeonatos e tal. E realmente, né? O feminino, eu acho que em relação ao masculino, porque é difícil a gente falar de um sem comparar o outro, que é necessário comparar para que as pessoas entendam a diferença gritante que existe entre um e outro. E assim, as meninas vão sofrer, né? Como foi dito antes, muitas não têm plano de saúde, né? Muitas não têm já o condicionamento físico que teriam, mas se entregam na hora do jogo. Então, com certeza, num primeiro jogo, as meninas vão pensar, pô, é o jogo da vida, né? Como eu acho que muitos atletas pensam toda vez que entram em campo. E nesse jogo da vida pode dar uma lesão que às vezes até impeça, né? A pessoa fica aí 1 ano parada e sem trabalhar, sendo que tudo isso poderia ser evitado. Eu acho uma situação muito triste, eu acho que eles não estão pensando em ninguém além do próprio bolso. Isso que é o mais trágico de tudo, né? Concordo com a Érica, não deveria voltar esse ano, nada deveria voltar esse ano na escola nem nada. Isso se tivesse um plano assim mais cabível, elaborado, e eles falassem, por exemplo, a CBS falasse que em janeiro do ano que vem poderia ter uma previsão de volta. Aí sim, quando a situação abaixasse mesmo, não só ficar entrando em área amarela nem nada, aí teria um tempo certo para as meninas poder treinar. Pelo menos eu penso dessa forma, né? Se realmente as pessoas tivessem a consciência do que está acontecendo, não tivesse ficado em casa no começo, talvez agora não teria acontecido nada disso. Agora a gente tem que meter o pau em todo mundo mesmo. A gente está aqui exatamente para isso. Mas no comecinho do podcast a gente passou meio por cima disso, mas entrou com outros assuntos. Mas nessas questões de clubes que têm mais condições e clubes que têm menos condições atualmente, como já que está aí a volta, né, já está definida, pelo menos por enquanto, como vocês imaginam que pode ser esse campeonato, assim, porque vai ter uma diferença muito grande, né, entre um e outro. Como vocês imaginam que isso vai acontecer entre as meninas, os clubes? O que vocês acham disso? Tem alguns clubes que já estão até se preparando ou agendando os retornos, né? Igual o Kinderman, né? Já tem planejado treinamentos, o Corinthians já tem um protocolo de testagem, né? E questão da saúde das atletas, né? Como anda, né? O Minas
já lançou uma nota aí falando a data de retorno das atletas aos treinos, né? Mas acho que o grande problema, né, não é nem data de retorno e quando vão retornar, é como vão retornar, né? Como, por exemplo, teve em questão aí, né, recentemente, o presidente do Vitória falando mundos e fundos que não interessa para ele o futebol feminino, que o dinheiro do repasse ele ia usar onde ele queria, né? Por exemplo, essas atletas do Vitória, como vai ser o suporte que elas vão receber para poder retornar, né? Para poder ter o cuidado de testar todas as atletas, o amparo médico, né? O cuidado, né? Com os treinamentos delas, né? Para não ter nenhum risco entre elas para poder retornar, né? Entende? Então, gente, vamos ser sinceros, tem jogador aí que não está sendo nem pago, imagine receber um plano de saúde. Isso é só em sonho. Por um lado, a gente tem, por exemplo, o Palmeiras, que tem lá o lindo executivo Alberto Simão falando que é tempo suficiente para voltar, já que estava treinando desde sempre, né? Nunca pôde treinar. Aí tem o Inter, que também estava treinando, estava lindo, belo, todo mundo dentro de casa treinando, não perdendo tanto condicionamento físico. Tem São Paulo, tem Corinthians, que tava lá lindo também. Aí a gente tem o Vitória, que nem receber salário estão recebendo. Imagine só treinar, uma ajuda de custo para treinar, não quer. Mas agora colocar lá dentro do campo para quebrar, quer, né? Lindo. A gente tem o Iranduba, que tá todo aí quebrado, numa crise financeira, que não sabe nem para onde vai. Vai voltar como desse jeito? Vão ter no máximo o quê? 5 clubes lá lindos, maravilhosos, jogando a todo vapor e os outros lá não tem nem onde cair morto. Tá bom, vai ser lindo essa volta, vou amar. Realmente o equilíbrio nesse campeonato vai ser admirável. Uma questão do Iranduba foi, né, na parte do dinheiro para poder arcar com as viagens das atletas, né? Porque a gente está mencionando essas coisas aqui e esquecemos que o Brasileirão passa por todos os estados, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não falou, mas podem comentar aí, gente. Vai, tá aberto, comentem. Se eu não me engano, elas têm uma cota de 15 mil reais só para pagar as passagens. Gente, isso não paga todas as passagens. Como que vai jogar se não tem como pagar passagem? Pelo amor de Deus. Ai, eu sou brava. Me irritei muito. O clube, sobre essa cota que tu mencionou, né, a CBF tem essa liberação, né, pro time da casa por jogo são 10 mil reais, né, para arcar, né, com os custos de arbitragem, né, e tudo mais que for necessário, né, para poder, né, fazer o jogo, e os visitantes são 5 mil, né, para viagem, para hospedagem, né, e essa é dá 15, né, que são 10 mil para o time mandante, 5 mil para o time visitante, né, mas mesmo assim, o Iranduba, o caso não é nem de descuido, né, de má vontade da diretoria, é até um problema, né, com terceiros, com o patrocinador deles que nunca pagou, e um clube tradicional aí na modalidade vem a ter esse problema por causa de uma pessoa que não levou a sério e não se importou no impacto que isso ia ter para o clube, né? Eles conseguiram ir mantendo, segurando, né? Direito, mas teve uma hora que a bomba estourou, falou, cara, não, que nem aconteceu agora, né? Que estão fazendo a vaquinha, né? Pela vaquinha online, né? Eles precisam, né, de dinheiro para pagar atletas que já saíram do clube e muito mais para as atletas que estão lá no clube, né? Que eles precisam manter o clube vivo, né? E depende de uma vaquinha online. Por aí. E assim, vocês sabem assim de casos, igual você acabou de comentar mas de outros clubes também que tiveram isso, das atletas acabarem saindo, porque
Eu vi que aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo, com o Paulistão, né? Parece que o Santo André tinha perdido muito atleta, sendo que era muito mais fácil já ter dado o título para eles. Então, vocês sabem de outros clubes que aconteceu isso, das meninas, das atletas saírem por questões de dinheiro e agora o clube está meio que na mão? Érica, Não deixa pra sair você. não, né? Mas de atletas saírem e não ter mais situação não, né? Mas, por exemplo, tem clube com contrato suspenso, tem clube que desligou muita atleta, né? A gente vê mais isso no dois, né? Por exemplo, o América, ele não que ele cancelou, mas ele, como não estava tendo contrato para não ter, né, maiores dificuldades, eles suspenderam o contrato das atletas, né? E aí, quando tiver, né, esse retorno, é provável que eles retornem também, né, com, né, tudo que eles já tinham organizado entre as atletas, né, e tudo mais. Mas tem clube que atleta, eu imagino que ela tenha até continuado treinando, que eu vejo algumas elas não param os treinos, mas é uma situação que também é ruim para elas mesmas, né? Porque como suspenderam os contratos, ela não tem mais o dinheiro que ela recebia pelo jogo, né? E aí vai voltar o campeonato, ela vai ter o contrato dela de volta. Mas impacta também, né, no financeiro da família dela, que às vezes pode ser que atleta que saiu do clube, né, igual teve a denúncia lá que passou no Esporte Espetacular, né, que demitiram o atleta por telefone, por WhatsApp, você não faz mais parte do clube, tipo, tá, às vezes podia ser até o único sustento da família da atleta, né? E acho que nessa hora que podia ter, né, até um pouco de base, né, um pouco de suporte, né, já deu, né, foi importante é importante os passos que a CBF vem dando, né, mas um apoio maior, né, da confederação, né, junto com as federações também, né, não só da CBF, né, mas as federações de cada local também, assim como a Pellegrino faz em São Paulo, a Ferge faz lá no Rio de Janeiro, né, a de Brasília, que eu não me recordo o nome agora também, a Nayeli falou em uma das entrevistas que eles também têm um apoio muito grande da Federação Brasiliense, né, e ter essa união, as confederação, as federações, para ajudar a eles poderem se manter e prosseguir, né, na modalidade. Tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar, assim, pra gente finalizar? Fiz a live com a Naé, perguntei sobre esse negócio que todo mundo fala que CBF tinha de estar apoio, mais estrutura e tal, faz, acontece. E ela falou um negócio que tem sentido. Não adianta ser de única mão, tipo, vou pra CBF. Aí tá bom, a CBF tudo tio Patinhas de estrutura que ela tem e joga lá no feminino. O presidente do Vitória vai pegar tudo pra ele e levar pra casa. Tipo, não dá só pra de um, igual a Nayeli falou. E igual a Nayeli falou, do Cris Gambaré fala, né, os outros, o Alberto Simão, né, eles falam e a gente vai reparando isso, né, é pouco, mas a gente vai reparando. A CBF, ela são pequenos passos, mas ela está dando, né? Tanto que a gente vê o Romeu Castro, ele é um cara muito interessado, né? E ele se empenha muito com a modalidade, mas a CBF ela está crescendo, né? E vendo a importância que a modalidade tem, mas os clubes, né, também precisam, né, passar por ter essa visão, né, e tratar do jeito que merece. Não adianta a CBF pegar lá, tu pode pegar todo o dinheiro lá que ela põe no masculino e falar, não quero mandar para você, vou dar para feminino. Vai vir lá o presidente do Vitória pegar tudo para ele, levar para casa. Eu tinha Vai acabado vir de pensar esse exemplo aí, que vereador. não adianta dar dinheiro e a pessoa usar no lugar errado, né?
Sim. Então, é uma via de mão dupla. A CBF ela tá É um bom fazendo, título ela tá dos buscando dois, né? forma Dos de clubes quanto da CBF. Sim. Então, meninas, agradeço muito a participação de vocês. Obrigado por darem a opinião de vocês, mas principalmente com embasamento, né? Porque, acima de tudo, nós trouxemos aqui fatos, né? Nós comentamos os fatos. É bom deixar claro isso. E eu espero que vocês tenham gostado de ter participado. E, pessoal, para quem está ouvindo o nosso podcast, sigam a gente em nossas redes sociais, no Instagram, futebolnaveia.br. Estamos também no Facebook, também no YouTube, é só procurar Futebol na Veia. O nosso podcast vai estar disponível tanto no YouTube quanto no... Esqueci o nome. Quanto no Spotify. Obrigado, meninas, acontece. Então é isso, pessoal. Vocês querem mandar um beijo, agradecer alguém? Eu quero mandar um beijo pros ouvintes. Episódio. Eu quero mandar um beijo. Deixa eu mandar um beijo rapidinho. Quero mandar beijo Pode pro mandar. menino chamado Renan. Gente, Renan tá acompanhando muito todos os episódios. Todos os episódios ele vem e fala: ai, não sei o que, não sabia disso. Então a gente tá fazendo muita utilidade pública aqui, repassando informações que o povo não sabe. Só isso mesmo. Beijo, menino Renan. É nóis. Menino Renan, por favor, compartilhe com suas coleguinhas que gostam de futebol e principalmente com seus coleguinhas que falam que futebol feminino é besteira. Seja uma luz no fim do túnel. Isso, compartilhe, continue comentando. Beijos, menino Renan. Temos um fã, galera. Por mais Renan no nosso podcast. O relatório da FIFA joga, eu falei aí. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar. E até a próxima, então. O próximo episódio. E é isso, gente. Tchau, muito obrigada.